Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, mais um dia a gente aqui, né, pessoal? Nessa realidade maravilhosa que a gente está aqui, tá? Agradecer, tá, pessoal? A vocês aí que ontem, né? Ontem eu não gravei nenhum vídeo, tá? Eu fiz o estudo, mas eu tive que sair à tarde com minha filha, tá? A gente resolver os documentos dela, tá? E nossa, pessoal, demorou muito, né? Esses negócios você sabe que demora, então eu não consegui chegar a tempo, cheguei muito tarde, aí não deu para gravar ontem, né? Mas o estudo tá pronto. Eu só vou agora gravar aqui o vídeo, tá? Para colocar aí para vocês assistirem, tá certo, pessoal? Espero que vocês assistam. Nossa, eu nem tô precisando mandar, vocês estão assistindo. Eu vi a visualização do último vídeo agora, que foi sobre. Como é? É a soberba, né? Espiritual, né, pessoal? É um vídeo muito bom, tá? Porque pra gente ser humilde, né, pessoal? A gente. Tudo que a gente tá aqui tem não é nosso, é da espiritualidade, tá? E a gente tem que manter a humildade. Quanto mais a gente tem as coisas, tanto intelectualmente, espiritualmente e fisicamente, tá? É tudo para a glória de Deus, tá, pessoal? Com humildade, tá? Então, ontem eu tive que sair, não deu tempo, tá? Mas vamos começar hoje o nosso trabalho aí espiritual, tá? Nossa, pessoal, eu saio assim, eu vejo muita coisa aí, nossa, muita coisa que me alegra e muita coisa que me entristece também, tá, pessoal? O fato foi que o Uber, né? Eu tive que chamar o Uber para voltar. Na hora que a gente foi de ônibus, tá? E foi tranquilo, tá? Negócio do Uber, tá? Eles estão sempre fazendo isso, tá? Quando eu chamo, eles estão chegando perto da pessoa cancelar. Espera a pessoa cancelar para depois aí eles aceitarem a corrida de novo, tá? Não pode fazer isso, pessoal. Nossa, e eu vi que pessoas que eu vi assim, coloca a mensagem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tal. Você deve ser pessoa de igreja, tá, pessoal? E fazendo assim. Por quê? Isso já é corriqueiro nesse meio aí, corriqueiro da sociedade, fazer esse tipo de coisa, pessoal. Tá? Mas a gente que é espiritualista, é um cristão, a gente tem que ser a diferença nesse mundo. Se a gente for fazer o que as outras pessoas estão fazendo, o que é que vai ser, pessoal? O que é que adianta então a gente estar estudando espiritualidade? O que é que adianta a gente, se a gente não melhorar, pessoal? Tá? Não pode, tá? Todos os setores, tá? Eu estou falando isso do Uber, mas todos os setores aí, pessoal, tem muitas pessoas que estão corrompidas, a mente. Então eu olhei para esse cara e digo, nossa, tá dormindo aí, tá perdido, tá? Por causa de um dinheirinho tá agindo dessa forma, tá? E às vezes ele não vai só agir comigo, vai agir com várias outras pessoas, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí, agradecer, tá, vocês. E eu tô falando tudo isso, tá, pessoal? Não é, como é que se diz? Eu sei que é em todos os setores, né? Não é só o cara que dirige o carro aí, não. Todos estão se corrompendo aí, tá, pessoal? Por causa de dinheiro, até o meio religioso está se corrompendo, pessoal, por causa de dinheiro, né? O que vem trazer a apostasia, né? Começou
que diz lá em Apocalipse, né? A Babilônia. Então, aquela que João viu, a igreja que existe, a Babilônia, que o nome significa confusão. Então, ela trouxe a confusão. As outras tudo estão confusas também e estão, como é que se diz, praticando a apostasia. Esse nome, né? É grego, né, pessoal? Que significa que você está saindo do ensinamento que Cristo trouxe, da verdadeira igreja. Muitos estão fazendo. A primeira apostasia é quando o líder, o cara, o pastor, ele começa a dizer que ele é o pastor e que ele faz a igreja, ele vai construir a igreja para vocês irem. É o primeiro engano. É a primeira apostasia, porque apostasia significa engano. Por quê? Não pode criar mais igreja, pessoal. Cristo já fundou a igreja, já existe uma igreja. Existe um Senhor, existe um pastor que está criando essa igreja. Não existe mais para fazer. Então, montes, por isso que os montes aí, todos estão na apostasia, tá? Que é um engano, tá? Desviando você da verdade, tá? Espiritual. Por que eu estou falando isso, pessoal? Não tem como, né? Ontem isso me ficou me coçando na cabeça. É espiritualidade. Eu não quero falar porque esses assuntos é polêmico, tá, pessoal? Vai mexer aí com o meio religioso, a matriz religiosa. E eu sei que tem muitos que ficam zangados aí, tá? Mas não tem o que fazer, pessoal. Você quer que eu fale a verdade ou eu coloque mentira aqui? Eu não posso fazer isso, porque senão eu entro também na apostasia. Eu entro no engano. Se eu falar que vou fazer minha igreja, levar vocês, eu já entrei na apostasia. Por isso que eu não falo aqui, eu faço para você se conectar a Cristo, a espiritualidade, que aí você se torna a igreja de Cristo. É isso que o Evangelho ensina. Mas por que os outros estão fazendo assim? Por causa disso, por causa do espírito do engano, o espírito do erro, tá levando essas pessoas a fazerem isso. E incentivado por uma energia aí que foi colocada aqui, que está na nossa, que é o dinheiro. Eu sinto muito, tá? Essa energia aí tá pegando todo mundo, tá? E é isso, pessoal, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Aí eu acordei aí cedo, fiz a barba. Nossa, porque eu tava me coçando, tá? O vídeo que eu gravei, né? Eu tava aí e isso incomoda, né? A gente ficar toda hora mexendo no rosto, né, pessoal? Então, graças a Deus, pessoal. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Qual é o tema que a gente vai falar hoje? Hein? Qual é? Estou falando desses negócios apostasia, engano, falso profeta. Qual é o meu tema de hoje que foi feito ontem, né? Eu fiz esse meu como é que se diz? Meu tema ontem, eu escrevi ontem, tá? Mas só que ontem não deu, né? Fui levar minha filha para os documentos dela, né? Ela regularizar o documento, então não deu, tá, pessoal? É isso, faz parte, tá? Faz parte dessa realidade. Aí meu tema de hoje é o quê? O que é um engano espiritual? O que é isso, pessoal? Né? Você sabe o que é o engano espiritual? Aí eu coloquei uma pergunta: e por que não podemos vibrar na energia do engano? Por quê?
Porque o engano, pessoal, é uma energia que a sua consciência entra e fica vibrando. Muitas pessoas estão nessa energia, estão vibrando e às vezes estão até inconscientes, tá? Estão sendo levadas por esse engano e não sabe, e ela está vibrando ali naquela energia, por isso que ela é atraída pelo engano, pelo erro. Por isso que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando não atrai pessoas que estão nesse erro, meu vídeo. Quando ela vê, ela rejeita logo. Não é isso que eu quero. Ela quer coisas, um engano. Por isso que ela é atraída por os falsos profetas aí, tá? Que estão aí em vários grupos religiosos. Então elas são atraídas porque ela está vibrando na energia do engano. Se ela é uma pessoa que quer a verdade, ela quer vibrar, ela quer a essência da verdade, ela não vai ser atraída por esses falsos profetas. Essa é a nossa defesa contra o engano, tá, pessoal? É a gente se aproximar com a verdade, principalmente aquela verdade que está dentro de nós. Porque muitos ficam procurando aí fora. E os falsos profetas aproveitam isso, seu, tá? Você tá cego, ele aproveita e chama você pro engano. Eu sinto muito, tá, pessoal, em falar isso aqui, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui para a gente despertar nossa consciência, tá? Aí ele fala, o engano, o que é o engano espiritual? Ele fala, o engano espiritual é um conceito amplamente discutido em várias religiões e tradições espirituais. Ela se refere, então, o engano, né? Ele se refere a uma ação ou estratégia de quem tem como objetivo levar alguém a acreditar em algo falso ou errôneo. Então, ele diz que uma pessoa que está no engano espiritual, né? Em várias religiões e conceitos fala sobre ele diz que refere a uma ação que a pessoa tem, ou um pensamento, estratégia, pensamento, né? Que tem como objetivo levar alguém, né? Ou uma pessoa a acreditar em algo falso e errôneo. Então, aquilo que é falso, que não é verdadeiro. Então, pessoas usam estratégia, o pensamento, e aí ela coloca essa ação para poder enganar aquelas pessoas. E aquelas pessoas vão acreditar nessa coisa errônea e falsa. Nossa, pessoal, é muito ruim, né? Quando eu estava nos grupos, depois que eu sabendo que eu estava enganado, tá, pessoal? Às vezes dá uma ira, tá? Mas a gente não pode entrar nessa frequência, tá? Você tem que pensar assim, nossa, tá tudo certo. Me enganou por um tempo, mas agora, graças a Deus, a espiritualidade abriu meus olhos, tá, pessoal? Aí ele fala, o engano pode ser praticado por pessoas, entidades espirituais e até mesmo por forças malignas. Então, ele diz que esse engano, né, da onde vem a mentira também, né, é praticado por pessoas aqui enganam a outra. Nossa, é difícil, tá? Então, entidades espirituais, então pode aparecer uma entidade, tem muitos desses aí que estão fazendo projeção astral, né? Aí encontra lá uma entidade, ele não sabe o que é, a entidade se plasma lá de um ser de luz e fala coisa, ele aí acredita logo. Ele não vai pesquisar, ele não vai examinar, né? Ou até mesmo por forças malignas. Então, forças malignas que estão operando aí, começa a inventar mentira, tá, pessoal? Aqui nessa realidade tem vários setores aí que é pura mentira, pessoal. Não vou dizer o nome, tá?
Porque existem vários setores aqui que está apoiado nessa força maligna do engano. Tá certo, pessoal? Então, ele diz que são esses três que pode levar uma pessoa como é que se diz, acreditar em algo falso e errôneo. Aí, o que mais que ele fala? Ele fala, o engano pode ter diversas causas. E é importante compreender algumas delas para identificá-la e evitá-la, para não cair nesse engano, né? Uma das principais causas do engano é a falta de conhecimento e compreensão de determinado assunto. Então, tem pessoas que a pessoa cai no engano porque falta o conhecimento. É o que lá em Osés, né? Osés fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, tá? Então, quando falta o conhecimento, pessoal, por isso que aqui a gente está estudando, expandindo a consciência para que você não seja enganado. Por que que agora muitas pessoas que estão no meu canal, estudando já há muito tempo aqui comigo, ele percebe o engano dos líderes que estão aí, em vários grupos. Por que que ele percebe? Antes não percebia. Por causa do conhecimento, pessoal. Por isso que a gente tem que estar aqui se dedicando, estudando, tá? Por isso que a gente tira um tempo, por mais que a gente tenha dificuldade na vida, você viu, ontem eu saí, não tive tempo de gravar aqui, de estudar com vocês, tá? Gravar para vocês assistirem, estudarem comigo, pesquisar no que eu falo, né, pessoal? Não vá acreditando no que eu estou falando, não. Vocês pegam as coisas que eu tenho falado aqui, cada conceito, você vai pesquisar para ver. Vou ver se esse Samuel mesmo está falando a verdade ou não. Você vai lá e examina. Isso aconteceu aqui com uma pessoa aqui que está no meu canal. Sabe o que aconteceu? Eu falei sobre a reencarnação, né? E eu mostrei na Bíblia lá, ele mexeu com ele. Ele, não, irmão Samuel, eu digo, vá pesquisar. Quando ele foi pesquisar, estudar vários livros, tá? Foi pesquisar na internet, ele foi pesquisar, ele viu que tinha tirado, como é que se diz, livros, tá? Que era para estar na Bíblia, principalmente o livro de Enoque, que falava sobre essa reencarnação, tá, pessoal? A reencarnação da nossa consciência. Por quê? A nossa consciência não morre, pessoal. E para a nossa consciência não existe tempo. O tempo existe quando a gente encarna aqui, ganha um corpo, ganha como é que se diz? Um eu inferior, que é o nosso ego. A gente aí começa a analisar esse tempo aqui. Mas não existe tempo para consciência. Então, a espiritualidade pode você fazer vir em outro tempo, com outro nome, com outra situação. E você nem sabe, tá? Por isso que quando a pessoa acessa a consciência da pessoa, a pessoa lembra de algo que aconteceu. Eu digo, por que eu estou lembrando disso? Porque tudo que você viveu em uma vida aqui nessa realidade, a sua consciência gravou tudo. Então está tudo armazenado na sua consciência. Então quando você acessa lá, você percebe essas coisas, tá, pessoal? Foi isso, então. Essa pessoa chegou, foi pesquisar, pessoal. E quando ela foi pesquisar, ela viu que o que eu estava falando tinha fundamento. Então, não acredite em mim. Não acredite. Vá pesquisar o tema que eu trago, essas coisas. Vá pesquisar. E eu já mostro aqui, leio e mostro na Bíblia, sabe? Para que você já vá pesquisar as coisas que eu estou falando. Entende, pessoal?
Agora, você vai fazer só isso comigo? Não. Com outros pastores também. Ele falou lá um tema, alguma coisa, você vai pesquisar para ver se tem verdade. Entende? Mas o que é que acontece? As pessoas não fazem isso, pessoal. Tá? Quer acreditar assim e aí cai no engano. Aí ele fala: quando não temos informação suficiente sobre algo, estamos mais suscetíveis a sermos enganados por informação falsa ou distorcida. Então, é isso. Se você não tem a informação, tá? Suficiente, você está suscetível a ser enganado por informação falsa que alguém traz, ou então que distorceu. Ele usou até uma verdade, mas depois distorceu ali tudo. Não é fácil, né, pessoal? É fácil a gente viver aqui, tá, pessoal? Mas é isso. Não tem o que fazer. A gente tem que analisar tudo, tá? Aí ele fala: outra causa comum do engano é a manipulação intencional por parte de pessoas mal intencionadas, por parte de pessoas que podem utilizar técnicas de persuasão, mentira, né? Ou omissão para levar a acreditar em algo que não é verdade. Além disso, o engano também pode ser resultado de nossas próprias ilusões, expectativa distorcida que nos faz interpretar erroneamente determinadas situações. Então, pode juntar tudo isso aí que você tem uma ilusão, né? Eu, quando era jovem, pessoal, estava indo para esses grupos, igreja aí, eu tinha uma ilusão de que todo mundo na igreja era bonzinho, pessoal. Todo mundo lá era a casa de Deus, todo mundo era bonzinho. Eu tinha essa ilusão, eu era jovem, tá? Eu tava indo de peito aberto lá, tá, pessoal? Mas aí, com o passar do tempo aqui dessa realidade, eu frequentando vários tipos de lugares, tá? Que se dizia a Igreja de Deus. Quando eu vi, pessoal, eu vi que as pessoas lá não era totalmente aquilo que eu pensava. Então, foi um tapa, como é um tapa? Um tapa para eu acordar, tá? Para eu acordar para a vida, tá, pessoal? Foi um tapa na minha cara para eu acordar para a vida. Eu fui lá com o peito. Eu pensava, eu digo, não, todo mundo aqui é muito bom, todo mundo aqui é bom. Eu fui com aquela inocência, tá, pessoal? Eu era jovem e gostava de música, tinha música ali. Eu ia ali, mas. E isso quase, tá, pessoal? Eu entro naquela revolta de com Deus, sabe, com a minha espiritualidade. Eu fiquei um tempo assim, sabe, naquela ira, naquela revolta, tá? Porque eu era jovem, mas depois, quando eu foi passando o tempo, eu crescendo, eu comecei a perceber que, entender, estudar as coisas, comecei a entender que é assim que está funcionando. Aquilo que se diz igreja não era a igreja de Cristo, tá? Através do meu estudo, eu fui estudar. E aí isso me fez eu reconectar com a minha espiritualidade, tá, pessoal? Isso me fez reconectar com a minha espiritualidade. Aí eu, como é que se diz? Como é que se diz? Como é que se diz? Entrei na minha espiritualidade, porque eu ia me afastar, pessoal. Eu ia cometer coisas aí, tá? E isso que o inimigo queria, mas graças a Deus, ele cuidou de mim nesse momento aí.
Porque ele me conhece, ele cuidou de mim nesse momento para eu não me desviar da minha espiritualidade, tá? Então, aí ele fala que o resultado das nossas próprias ilusões, expectativa, isso pode enganar também. E tem pessoas que usam técnicas, palavras persuasivas, né? Mentira, omite muitas coisas. Tem muitos grupos que ele às vezes falam a verdade, mas omite outras, tá? Então, aí tem engano. Aí tem engano. Tem muitos grupos assim, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Graças a Deus. Graças a Deus, ó, pessoal, comprei um caderno novo aqui, tá? E aproveitei ontem que eu saí com minha filha e comprei um caderno novo para eu fazer o meu estudo, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Conseguimos um dinheirinho para comprar isso aqui. Comprei logo um caderno e caneta, né? E a gente vai continuar o nosso processo, tá? Obrigado vocês, tá, pessoal, que ajuda, tá? Tá vendo o que ajuda é importante, tá? Que contribui aqui para no meu Pix, para o meu canal, tá? Obrigado vocês. Por causa disso, porque o dinheiro já serviu para isso. O meu caderno acabou, a caneta tal. Eu fui lá e comprei. Porque tinha a energia que você colocou. Cheguei lá na livraria, se eu não tivesse a energia, o dinheiro, eu ia chegar assim, me dá um caderno desse e uma caneta. Aí de cadê o dinheiro? Não, o senhor lhe paga aí. Não, não pode ser assim, tá, pessoal? A gente vive aqui em uma. Como é que se diz? Nessa. Que a sociedade aceita isso, essa centralização, que é o dinheiro que comanda. Então, a gente precisa, pessoal. Não tem como. É para isso que a gente precisa. Mas não podemos ficar agarrados a esse dinheiro, tá? Aí ele fala, a palavra engano vem do latim, que quer dizer, que deriva do verbo enganar, que significa imaginare, que significa introduzir ao erro, fazer cair no erro, mentir, zombar de alguém. Nossa, você vê que a raiz da palavra, né? A origem da palavra em latim já quer dizer tudo. Então, uma pessoa está levando a pessoa a fazer o erro, cair no erro, mentindo para a pessoa e zombando da pessoa, de alguém, porque você está levando a outra pessoa ao erro. Tá, pessoal? Tem uns que fazem intencionalmente, outros fazem inconsciente, pensando que aquilo que ela está passando é verdade. Tem muitos aí, pregadores, tá? Pessoas que estão ensinando coisa aí, ela acredita naquilo, mas ela está se apoiando em algo que é um erro, tá? Mas no coração dela, ela está acreditando. Talvez a espiritualidade vai mostrar para essa pessoa que ela está no engano. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, no contexto da religião e tradição espiritual, o engano pode ter implicações espirituais na vida de uma pessoa, de um indivíduo que cai no engano. Então, vai ter um impacto, né, pessoal? Quando essas coisas é assunto da religião, das tradições espirituais, então vai ter um impacto na vida espiritual da pessoa. Por isso que esse engano espiritual é pior do que o engano de uma pessoa enganar você, que você vai comprar algo, enganar você, né? É pior do que esse engano. Por quê? É algo que a pessoa coloca toda a verdade dela, acreditando que aquela coisa é de Deus, que vai ajudar ela. Então, tem um impacto muito grande, tá? De um indivíduo que cai no engano espiritual. Acredita que a doutrina falsa
ou distorcida, né? Que existe aquela que é falsa mesmo, e existe aquela que foi distorcida, que são os falsos profetas. Eles usam a verdade, um pouco de verdade, mas depois chega lá, ele distorce tudo. Aí você caiu no engano também. E o pior é que você, no princípio, você ouviu uma verdade dele, aí você acreditou. E aí chega, ele distorce tudo. É isso, pessoal. Tá? Aí ele fala, falsa ou distorcida. Pode afetar nossa relação com Deus e nos afastar da verdade revelada nas Escrituras. Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? A gente vai se afastar de Deus, e é isso que a Matrix quer, tá, pessoal? Que você se afaste de Deus. Esse é o plano dele, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? O que é que ele fala? Ele diz que nos afasta da verdade revelada nas Escrituras. Então, nos afasta também da verdade que está revelada ali na Escritura. A gente não compreende. O inimigo começa a cegar, né? Como Paulo fala lá, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí a gente cai na incredulidade, na descrença. A gente pode até se tornar um ateu, a gente não acredita, porque a gente está afastado da frequência de Deus. Então, se você está afastado, você está por engano, para mentira, porque Deus é a verdade. Nele está toda a sabedoria, toda a verdade, está ali na essência de Deus. Tá, pessoal? Então, que a gente conhece através das escrituras. Existe ali escritura que está na Bíblia, tá? Mesmo que exista aí, tem ali coisa, tem verdade. Então, para você perceber, se você tem que estar na frequência, ó, na intuição, sentir verdadeiramente ali se tem uma essência por detrás daquela palavra. Por isso que surgiu a apostasia, tá, pessoal? Quando o inimigo começou a embaralhar o baralho, ele não tirou a verdade, mas ele embaralhou tudo ali, fez ali a Bíblia, embaralhou tudo, tá? Esconderam algumas verdades e tal. Então, aconteceu isso, a apostasia, que é o quê? Que é o engano que as pessoas estão trazendo. Umas pessoas estão inconscientes e outras estão conscientes. Ela sabe que é um engano, mas ela omite a verdade para você. Tá? Existe isso, tá, pessoal? Aí ele fala, por isso é fundamental estarmos atentos ao engano e buscar o discernimento espiritual, para não sermos levados por ensinamento falso. Então, a gente tem que estar atento, né, pessoal? Buscar o discernimento espiritual. Eu tenho aqui um vídeo gravado que eu falo o que é esse discernimento espiritual. É isso, é você ter essa sensibilidade, tá? Porque a verdade está dentro de você. Então, quando você se conecta com Deus, você tem a verdade, você vai perceber aquele pregador, aquela pessoa que está trazendo, se aquilo tem algo de verdade no que ele está falando. A sua essência vai sentir. É o que está acontecendo aqui com muitos aqui. Tá? Muitos aqui, ela percebe isso, tá? Dentro do ser dela, ela diz, nossa, irmão, isso é uma verdade, tá? Você está dizendo. Por quê? Eu tô colocando a minha alma mesmo, pessoal. Aqui é uma mensagem de alma para alma, de consciência para consciência. Tá? E por isso que, às vezes, toca no seu profundo, muitas pessoas se sentem incomodadas com isso, porque tocando na alma dela, ela não gosta, tá, pessoal? É uma coisa que ela quer deixar escondida lá, esconder, ela quer colocar máscara aqui. E quando uma pessoa vem e fala que toca na alma, aquilo incomoda, tá? Eu sei disso, tá, pessoal? Aí o que, pessoal?
Ele fala, para nos proteger contra o engano, é essencial desenvolver o senso crítico, né? E uma postura de questionamento em relação às informações que recebemos. Devemos sempre buscar fonte confiável, verificar a vericidade da informação antes de acreditar nela. Então, é o que eu falei, tá, pessoal? Eu falei, se vocês estão me examinando, procure verificar. Eu sei que o senso crítico, tá? Mas às vezes as pessoas só têm senso crítico aqui comigo, pessoal. Com os outros pregadores já vão aceitando. O pregador mesmo aí que manda você comprar o carnê de R$ 50. Aonde tem isso? Aonde vem essa fonte aí, pessoal? Para ele mandar fazer isso aí. Mas muita pessoa vai. Mas vai por quê? Porque ele promete cura, promete prosperidade e bênção. E é isso que vocês querem. Então vocês são atraídos por essas pessoas por causa dos seus desejos aí, do seu ego. Vocês são atraídos. Então, se você está doente, você vai procurar. Poxa, o pastor prometeu cura. É R$ 50 o carnê. Vou receber a cura. Se você está sem dinheiro, é para você ganhar dinheiro, prosperidade, aí você vai. Então, esses camaradas lhe atraem assim, no engano, naquilo que você está precisando nessa realidade. Agora, quem é que não está precisando aqui, pessoal? Me diga aqui quem é que não está precisando aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Então, porque vocês estão vibrando. Então, meu trabalho aqui é fazer com que você saia dessa vibração do engano, tá? Por isso que é a minha pergunta lá. Qual é a minha pergunta? Eu coloquei no início. E por que não podemos vibrar na energia do engano? Por que não podemos vibrar na energia do engano? Por causa disso. Porque para nos proteger contra o engano. É essencial a gente nos proteger. Então, é essencial a gente desenvolver um senso crítico, né? Você não vai criticar, é você aquele senso crítico de analisar se isso tem verdade por detrás e uma postura de questionar, né? Questionar é fazer pergunta, questionamento em relação à informação. Por isso que eu estou aberto aqui, ó. Irmão Samuel, pode me questionar, irmão Samuel, você disse aquilo ali no vídeo tal, o que é isso aí tal que você disse? Pode colocar, pessoal. Você já viu falar em vários vídeos que eu falo, pessoal, se tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários aí que eu vou responder de acordo com a espiritualidade. Não é assim que eu falo todo vídeo. Eu estou aberto. Agora, você está em um grupo e não, você não pode questionar nada, você não pode perguntar. Ou obedece ou então cai fora. Cai fora do grupo. Então, você não pode nem perguntar, pessoal, como é que pode isso? É um lugar de autoridade, ou você obedece ou cai. Nossa, tem grupos assim. E pessoas ficam nesses grupos assim, tá, pessoal? Então, ele diz que devemos questionar em relação à informação que recebemos. Então, se você está escutando meu vídeo, você vê ali o trecho que eu disse e pode fazer o seu questionamento. Sem problema nenhum, pessoal. Agora, o interessante é que tem pessoas que ele não faz o questionamento, pelo que ele já acredita, ele já tem em mente, tá? Tanto ele de ele é coisa de faculdade, ou então de outro grupo religioso, ele já chega e já julga pelo título do meu vídeo, às vezes nem assistiu, ou então pelo um vídeo. Então, não é pelo um vídeo que você vê meu, que você já vai julgar, já vai colocar que eu já estou passando engano. Não é assim, tá, pessoal? Não é uma atitude correta. Porque você tem que ir lá questionar a pessoa, fazer. Por isso que todos meus vídeos eu coloco pergunta. O que é isso? E por que devemos fazer isso? Por que não podemos vibrar na energia do engano? Então, é uma pergunta. Então, por que
Aí vai fazer você pensar, por que eu não posso vibrar, irmão? Então, é a resposta que eu estou dando. Para a gente nos proteger contra o engano. A sua proteção é essa, porque se você está vibrando nesse engano, você vai ser atraído por esses camaradas que estão pregando engano. Porque a gente estuda aqui na espiritualidade que tudo é magnetismo. Você é atraído por afinidade. Você atrai as pessoas a coisa que você está vibrando, pensando. Entende, pessoal? Essa a gente tem que entender porque é a nossa proteção, tá? E a gente começar a ter senso crítico. Ninguém aqui é o dono da verdade, amigo, tá? Se você se disponibilizou a colocar coisas na internet, então você tem que ser questionado. Por que isso? Tá? Por que você está falando isso? Tem que ter um fundamento, uma razão para que você, entende? Aí ele fala, devemos sempre buscar a fonte confiável e verificar a vericidade da informação antes de acreditar nela. Então, antes de você acreditar nela, você verificar se é uma fonte confiável, da onde aquele camarada está trazendo aquilo, antes de você colocar a sua crença acreditar nela. É por isso que, além de eu trazer esse estudo, eu trago os versículos bíblicos. E eu não trago só o versículo lá, leia lá. Não, eu leio aqui na sua frente. Para você perceber que não existe engano. Eu estou trazendo aquilo que você pode examinar na sua Bíblia. Tá? Então ele fala, além disso é importante... É importante investir em nosso próprio conhecimento espiritual para identificar e combater o engano. Então, a gente investir no nosso conhecimento espiritual, que é a gente estudando as coisas espirituais para que a gente tenha conhecimento espiritual e discernir. Aí é da onde vem o discernimento espiritual, a gente discernir o espírito que está por ali. Eu até falei aqui um vídeo que era a intenção que há por detrás. Qual a intenção dessa pessoa estar aí falando de espiritualidade, abriu a igreja? Qual a intenção dela? Existe uma intenção, pessoal. Existe essa energia está carregando com ele. E você tem que saber ler essa energia, que ali é onde está a verdade do camarada. Tá? Você tem que fazer isso. Isso é, como é que se diz? Que muitos falam, o radista existe, é leitura do campo energético. Porque se uma pessoa vai abrir uma igreja, fazer alguma coisa, existe uma intenção por detrás que ele está carregando nesse campo energético. Tá, pessoal? Tem que fazer isso, porque senão o cara pode vir com a palavra bonita, o cara é bonito, ou então a mulher é bonita, com a voz bonita, e você cair no engano, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu não quero dar risada, mas é assim, pessoal, que tá acontecendo na nossa realidade, tá? Eu sinto muito, tá? Mas vamos nos proteger. Então, como é que a gente se protege? É a gente saindo dessa vibração, dessa energia do engano. Porque todos nós estávamos nessa energia do engano. Sendo enganado, enganando a outra. Então, é esse ciclo vicioso que está nessa realidade aqui, pessoal. Eu sinto muito, tá? Sinto muitíssimo mesmo. Aí ele fala, a proteção contra o engano envolve um relacionamento íntimo com Deus. Então, se você tem uma intimidade, entra na frequência, uma intimidade, um relacionamento com Deus, então, Deus é da verdade. Então, Deus vai estar com você, não vai deixar você enganar. Tá? Ele não vai deixar você enganado. Se você é uma pessoa que está tendo um relacionamento íntimo com ele,
tá? E ele fala, a proteção contra o engano é envolver-se em um relacionamento íntimo com Deus, em um conhecimento das Escrituras através da prática como oração, meditação e estudo da palavra de Deus, para obter discernimento espiritual e sermos capacitados a distinguir a verdade do engano. Então, como é que vem esse discernimento espiritual? Ele fala aqui, pessoal. Eu falo até também no vídeo aí que está aqui no meu canal, que eu gravei aí o que é discernimento espiritual, tá? Então, é sobre isso, tá? Então, que ele fala que esse discernimento vem quando a gente entra num relacionamento íntimo com Deus e busca o conhecimento das Escrituras através de prática, como oração, meditação, estudo da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Não é toda a Bíblia, é da palavra de Deus. Do entendimento ali que vem da palavra. Ele diz, podemos obter o discernimento espiritual e sermos capacitados a distinguir a verdade do engano. Então, a gente vai distinguir aquilo que é verdade e o que é engano. Então, a gente faz a separação. Por isso que antes de eu trazer vídeo para vocês aqui, pessoal, eu faço isso através do meu discernimento espiritual, da intuição, da espiritualidade, o que eu vou escrever, tá? Não é tudo. Eu pego de várias fontes, tá? De vários grupos religiosos, tá? Até grupos orientais e tudo eu pego, mas eu passo pelo meu discernimento e pela minha intuição, para ver se aquilo tem verdade. E eu vou procurar para ver, será que a Bíblia também fala disso? Será? É por isso que eu venho trazendo. Será que a Bíblia fala dessas coisas? Você não vê? Sempre na hora que eu vou colocar a Bíblia eu falo isso, pessoal. Por quê? Para eu comparar uma coisa com outra. Então, você comparar uma coisa, você está verificando se existe ali uma essência da verdade. É isso que eu faço. Para a gente não cair no engano, tá? Porque aqui a gente vive numa dualidade, pessoal. Existe a verdade e o engano, né? O bem e o mal. A mentira e o engano. Existe aqui nessa realidade. Então a gente tem que separar. Aí tem muitos até que não quer a Bíblia porque ele achou algum erro na Bíblia. Aí pronto, agora a Bíblia não presta mais para você ler ali. Não tem verdade ali. Tá? Aí foi até um que eu conheci que ele lia o livro de Urântia. No livro de Urântia eu achei engano também. Tem erro lá também. Tem engano lá. Mas eu vi também que tinha verdade. Agora, será que eu não vou aproveitar as coisas que tem verdade ali? Por quê, pessoal? Não sei, até agora não descobriram quem escreveu o livro de Urântia. Você já leu o livro de Urântia? Então, quem escreveu o livro de Urântia, ele colocou o quê? Verdades, e aí colocou engano, ele distorceu também. Se você não tem esse discernimento espiritual, você não consegue perceber, porque está tão ali sorrateiramente que você não consegue perceber. Então, esse camarada agora, por ele largou a Bíblia, não quer ler nem mais a Bíblia, só é o livro de Irã dizendo que é a verdade ali. Caiu no engano. Então, uma pessoa dessa caiu no engano. Você tem que ler tudo e tirar o que é verdade dali. É isso que eu faço, pessoal. Tá? Não é defender um livro, defender uma religião. Não é fazer isso, pessoal. Para que você está fazendo isso? Defender não sei quem? Não é para fazer isso. É para a gente se firmar na verdade, tirar a essência para a gente se firmar na verdade. Porque é isso aí, ó. Não sei quem escreveu o livro aí. Colocou umas verdades e depois colocou
engana um livro de Urântia. É a mesma coisa a Bíblia, tá? Tem verdades e tem engano ali também. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu preciso falar isso aqui para vocês ficarem atentos, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, também é importante estar em comunhão com os outros irmãos e buscar orientação de pessoas que tiveram experiências espirituais de sua confiança. Então, você tem que buscar, ele diz que é importante também a gente estar em comunhão com os irmãos, né? Trocando informações e buscar orientação aquelas pessoas que tiveram experiência espirituais, que é uma pessoa de confiança. Então, você buscar a orientação dessas pessoas, porque essa pessoa foi, como é que se diz, usada por Deus pela espiritualidade para nos orientar na verdade. Mas você tem que também usar como é? O metômetro que a gente tem dentro, que todos nós temos a nossa intuição, a nossa verdade, para ver se encaixa, É isso que você tem que fazer. Não só comigo, tá, pessoal? Se vocês estão me examinando, tá tudo certo, tá? Pode examinar mesmo, pode pesquisar para ver o que eu disse é verdade, tá? É isso, tá, pessoal? E aí você também com outros pregadores, com outras pessoas. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos parar aqui, porque já 51 minutos, nossa. Tempo voa, tá? O tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Então tem até uma canção aí, né? O tempo voa, amor, tá vendo? Então, vamos lá, paramos aqui na uma pessoa de sua confiança, né? Que teve experiência espiritual, tá? E vamos estudar no próximo bloco sobre esse tema, né? Que é um tema polêmico, árduo de eu falar aqui, tá, pessoal? Que pega aí muitos falsos profetas, muitas pessoas, então. E isso faz com que a pessoa fique meio zangadinha comigo, tá? Eu não fiz nada, tá, pessoal? Eu não fiz nada para você ficar zangadinha aí comigo, tá? É uma verdade que está acontecendo. Porque aqui a gente tem a dualidade. Se tem a verdade, existe o engano. E a gente tem que analisar. Então eu tenho que abrir os olhos daqueles que estão despertos para ele não cair no engano. Tá, pessoal? Então vou marcar aqui. Segunda parte. Tá? As crianças já estão agitadas. Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Para a gente continuar a segunda parte, tá? Então, até a segunda parte.